Fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou aqui passando para dar um giro de notícias e também falar um pouquinho sobre o mercado da bola do nosso Palmeiras para 2026. 2026 já começou e daqui uns dias já começa o Campeonato Paulista e na sequência o Brasileirão. E para isso os bastidores não param. O Palmeiras se movimenta para melhorar o elenco para o nosso treinador Abel Ferreira em 2026 estar com aquilo que entende-se ser o melhor para alcançar os seus objetivos nessa temporada. A notícia que vem sendo mais falada é a notícia já concretizada de Marlon Freitas no Palmeiras. Marlon Freitas está assinando um contrato de início de 3 temporadas, vai ser uma negociação ali próximo dos 33 milhões de reais. Nessa negociação, o Palmeiras aproveita-se do fato de o Marlon não ter renovado o seu contrato com o Botafogo. Isso facilitou na negociação para que o Palmeiras conseguisse uma condição interessante para contratar o jogador. A negociação vai ser paga em 3 parcelas, né? Então vai ser um pagamento parcelado e é um jogador que chega com status de titular hoje do Palmeiras. Sim, porque o Palmeiras, se você for pegar a última temporada, bateu muito cabeça depois da saída do Richard Rios e com a chegada do Lucas Evangelista, que tinha dado certo, mas a lesão do Lucas acabou atrasando todo o processo do Palmeiras ali de ambientação de um novo meio campo, né? A lesão dele abriu um espaço, o Abel teve que fazer ajustes, puxar o Andreas Pereira para volante, né? Primeiro volante, chegou a jogar de 5, de 8, mas a gente sabe que não encontramos no Aníbal e no Emiliano o jogador perfeito para ser esse nosso primeiro volante. Apesar de que o Marlon não é um camisa 5, pode jogar, tem boa saída de jogo, tem um bom poder de marcação, tem liderança, que hoje a gente está em falta no Palmeiras, mas não é o camisa 5. O camisa 5, essa vaga ainda está em aberto. E aí eu quero aproveitar para falar do Fabinho, porque o Palmeiras ainda insiste sim em Fabinho, é uma negociação que ainda está em andamento, o Palmeiras já fez proposta, o Abel Ferreira entrou em contato, ligou pessoalmente para o Fabinho, para tentar facilitar aí essa negociação, colocou os pontos onde que ele pensa que o Fabinho pode estar jogando, fez todo esse meio campo, mas agora depende de vários fatores. O Fabinho é um jogador que é muito bem pago, porque ele joga na Arábia Saudita, e lá os salários são astronômicos, então ele teria que abrir mão de um valor considerável, porque ele ainda tem contrato. O clube dele já disse que facilitaria a saída dele, mas ainda assim ele tem um contrato a cumprir, então ele tem valores a serem recebidos. Isso pode acabar fazendo com que o Palmeiras tenha que negociar e investir. Já foi feita uma proposta, mas ainda depende, obviamente, de chegar nesse meio termo. Se o Fabinho viesse, aí fechou, né? Porque aí a gente teria um camisa 5-5, jogador de seleção, jogador de Europa, completo. Obviamente que ele sai de uma liga de um nível de competitividade muito bom, que é o Campeonato Saudita, mas ele teria que se readaptar ao futebol sul-americano, ritmo, intensidade e tudo mais. Mas eu acredito que é um jogador que chega, veste a camisa e vai jogar. Então, vamos aguardar novidades do Fabinho. Tendo novidades, eu vou estar passando para vocês aqui. Foi falado nos últimos dias sobre o meio-campo argentino que joga na MLS, Martín Ojeda, né? Jogador de 27 anos que teve números muito bons no Orlando City. E eu sei que vocês vão falar, poxa, mas o Facundo Torres também teve números muito bons no Orlando City, chegou aqui, infelizmente não conseguiu desempenhar. Eu concordo, eu acho que o Facundo não foi bem definitivamente, ficou a desejar muito, porque tinha uma expectativa sobre ele, do que ele poderia fazer, mas foi um jogador muito burocrático, nos jogos grandes deixou muito a desejar, não somou, né? Comparado, por exemplo, ao Alan, que é um jogador da categoria de base, sempre que entrou, fez mais do que se esperava, né? Então, o Ieda, ele tem contra ele o fato de se destacar na MLS, mas é um jogador diferente do Facundo Torres, não é um ponta, é um meio, e um meio com números, se você for pesquisar, muito bons de assistência, de gols, é um jogador com chegada na área, é um jogador que eu acredito que se viesse para o Palmeiras agregaria bastante, porque no momento a gente tem o Rafael Veiga, né, que é o nosso meio campo central, mas é um meio atacante, não é um meio organizador. Então eu acredito que ele tem um perfil interessante, que teria espaço hoje no Palmeiras, porque o Maurício, que é outro meia que a gente tem, não consegue fazer uma função de armador, é mais um meia atacante também. Quem poderia fazer essa função muito bem
é o Andreas Pereira, mas hoje está jogando em outra posição, talvez agora com a chegada de volantes novos ele possa jogar na posição dele, mas para uma temporada tão longa a gente sabe que precisa de elenco, porque sem elenco faz falta, como fez nessa temporada em vários momentos. Então, se vier, eu acredito que o Ieda é um jogador para chegar, para somar ao elenco, para buscar o seu espaço sim, por que não, né? Então, fica essa notícia de Martinho Ieda, possibilidade de vir para o Palmeiras, foi negociado, tem ali uma sondagem inicial, já foi mandado, né, para saber como é que seria a questão de valores e tudo mais, está aí na fase de negociação. Outro jogador que o Palmeiras monitora de perto, porque tem um real interesse, é o Matheus Pereira. Matheus Pereira é um jogador já com uma idade um pouco mais avançada, 29 anos, jogador que joga no Cruzeiro, jogador com passagem na Europa, já jogou na Arábia, jogador que aqui no Brasil se destacou muito, né, nas últimas temporadas e é hoje o principal meia do time do Cruzeiro, que foi terceiro colocado no último campeonato, teve bom desempenho na temporada. Matheus Pereira está em fase final de contrato. E aí tem um impasse, se ele renova o contrato com o Cruzeiro ou se ele não renova. Caso não tenha renovação, o Palmeiras monitora por isso, porque por caso de não ter uma renovação, o Palmeiras interessa fazer uma proposta para antecipar esse fim de contrato e ele poder estar jogando no Palmeiras. Então, dentro dessa posição de meio campo, o Palmeiras tem várias possibilidades que está buscando para buscar o jogador ideal. Outra notícia que circulou agora nos últimos dias foi um interesse do Cruzeiro no Murilo. O Palmeiras entende hoje que o Murilo está avaliado na faixa de 10 milhões de euros, então o Cruzeiro tem um interesse. Para quem não sabe, o Murilo foi revelado no Cruzeiro, saiu do Cruzeiro para jogar na Rússia, da Rússia voltou para o Palmeiras. Então tem esse interesse, o Palmeiras ficou sabendo, o Cruzeiro mandou, né, um pedido de informações, o Palmeiras abriu ali as informações. O Murilo hoje é um jogador negociável devido à queda que ele teve de rendimento, já foi em algum momento jogador de seleção, mas na última temporada foi muito mal, então o Palmeiras entende que é possível se negociar desde que chegue uma proposta que esteja dentro daquilo que o Palmeiras busca. O Palmeiras já fez uma proposta recusada pelo Nino, a gente já falou disso aqui no canal, mas não chegou aí, não avançou essa negociação, foi feita uma proposta inicial recusada. Até onde eu sei, o Palmeiras fez uma segunda proposta, parece que não teve retorno ainda, mas o Nino tem possibilidade sim, nos próximos dias, de ter novidades. Não sendo o Nino, tem outros nomes que vêm sendo falado, já foi falado de Beraldo, que é um zagueiro que tem mercado na Europa ainda, mas que pensa em ir para a Copa do Mundo e para isso tem que estar jogando, e o Palmeiras tem interesse, né? Ele foi vendido para o Paris Saint-Germain por 20 milhões de euros, mas o Palmeiras monitora também porque está no radar. Tem que ter vários nomes no radar, não adianta, né? Porque se você não tem jogadores, quando abre uma necessidade, às vezes o jogador que você estava olhando já negociou, já renovou, e você fica sem opção. Então você tem que ter pelo menos 2, 3 opções para estar observando, e quando surgir a oportunidade, você vem e abraça, tá? E para finalizar, quero falar sobre o Abel Ferreira. Hoje eu vi uma reportagem, uma fala, na verdade, do Felipe Melo, comentando sobre o atraso do Abel na volta para iniciar a temporada com o Palmeiras. E eu concordo muito com o que ele falou, né? Se a gente pegasse em 2021, quando o Palmeiras ganha a segunda Libertadores, no retorno pós-pandemia, o Palmeiras já tinha ganhado uma Libertadores com o Abel, já tinha sido campeão, e aí nesse retorno pós-pandemia foi liberado para que o Abel voltasse um pouco mais tarde, porque ele foi visitar a sua família na época que morava em Portugal, e nesse retorno ele volta um pouco mais tarde do que a temporada se inicia sem ele, os treinamentos e tudo mais, para depois ele ser integrado ao elenco ali para continuar os trabalhos. Faz sentido, porque era um período de pandemia, um período de dificuldade e tudo mais, então por isso o Abel foi liberado e autorizado, e eu concordo. Mas hoje, gente, não caiu bem o fato dele estar lá na Europa. Ele teve uma férias com todo mundo, todos os jogadores, e os jogadores se representam agora, mas ele não, porque ele ainda se estendeu um pouco, autorizado pela diretoria. Então, eu acho que essa regalia, nesse momento, não é interessante, porque a gente tem uma temporada longa pela frente, todo o trabalho, a gente sabe que é desgastante, a gente sabe que é cansativa a temporada, são viagens, o Palmeiras vai longe nas competições, então viaja bastante, então a gente entende tudo isso, só que o Abel tem que estar aqui, porque o Abel é o nosso principal comandante, é ele quem vai
já no início tentar fazer os ajustes para que o clube essa temporada tenha um bom desempenho, e o atraso dele de não estar aqui nesse início de temporada vai sim ser repercutido entre a torcida. Já não caiu bem, a torcida já, na maioria, não gostou disso, e eu faço parte do time que endosso que não foi legal, ele tinha que estar aqui. E vamos ver como que vai ser agora na sua volta, se vai ser abordado sobre isso, se vai falar alguma coisa. Fato é que 2026 já começou, a temporada já começou, tem copinha começando, daqui a um pouco o nosso time vai estar jogando, a gente vai observar os talentos que estão aí e falar muito sobre. Clica aqui, dá o seu like, siga, inscreva-se, compartilhe para que a gente possa estar sempre conversando sobre o Verdão e falando sobre todas as notícias para 2026. Quero saber a sua opinião também. Deixe seu comentário que eu vou fazer questão de responder para que a gente possa ter essa interação que a gente sempre tem aqui. Um abraço, excelente início de ano.